Oi, gente, eu sou a professora Camila e nós vamos agora para o quarto vídeo do nosso projeto sobre a língua portuguesa pelo mundo. Chegamos ao país Portugal. Nesse vídeo eu estava um pouco doente, tá? No dia da gravação, então vocês vão perceber que eu tô um pouco. Eu estava muito gripada no dia, então minha voz está um pouco diferente também. Eu tô meio. Mas são coisas da vida. Eu conversei com a professora Anita e, como eu sempre faço, eu vou propor para vocês algumas perguntinhas que vocês vão respondendo aqui embaixo nos comentários ao longo do vídeo. Minha primeira pergunta sobre este vídeo é: onde a professora Anita mora? A minha segunda pergunta é: qual o gênero musical muito importante para Portugal que a Anita mencionou? E a terceira pergunta é: qual é o nome da festa tradicional que acontece em junho, lá em Portugal? Aproveita também ao longo desse vídeo e comenta pra gente aqui embaixo quais são as principais diferenças gramaticais ou de pronúncia que vocês perceberam aqui nesse vídeo e em todos os outros, as diferenças entre o Brasil e Portugal e os outros países. Vamos lá! Espero que goste do vídeo. Oi, pessoal! Estamos aqui na nossa aula, conversa, bate-papo sobre Portugal. E eu tenho o prazer de chamar a minha querida Anita, que vai se apresentar aqui para vocês hoje. Anita, quem é você? Oh, então, eu sou a Anita, sou professora de português europeu, ou chamado português de Portugal. Eu vivo em Portugal e também sou portuguesa, além de ser professora de português, também sou portuguesa. Nasci no Alentejo, na costa alentejana, mas moro atualmente, portanto, já há cerca de 22 anos, moro no Algarve, no sul de Portugal. Que ótimo! Então, qual cidade que Sim. você nasceu? Eu nasci em Santiago do Cacém, que é uma cidade que fica localizada perto da costa alentejana, onde tudo é muito calmo, muito lindo, sabes? Assim, dunas à beira-mar. Ai, tão bom. É um sítio muito, muito, muito fixe, que em brasileiro é legal. É muito legal, é muito fixe. Que Exatamente. ótimo, maravilhoso. Mas agora moro em Almancil, que fica no Algarve, que é uma zona mais conhecida por ser uma zona muito turística e Uhum. também uma zona muito multicultural, onde temos pessoas de muitas nacionalidades a viver também cá, não só como turistas. Ah, que ótimo. Então, você tem alunos aí de diversas partes, muitos Tenho, estrangeiros. neste momento, tenho alunos de cerca de 30 e qualquer coisa de países, de momento. Ah, que Sim. ótimo. Mas são aulas online, de momento não são presenciais, só dou Claro, online. claro. E pergunta difícil, qual que é o interesse principal desses alunos para aprender o português? Por que que eles estão aí? Por que eles querem? Olha, tenho várias situações. A que mais pessoas querem de facto é poder dominar a língua para viverem cá e falar com os locais, não é? Com as Uhum, pessoas, com os portugueses. Também tenho uma percentagem mais pequena de pessoas que está a pensar mudar-se para Portugal, mas já está a aprender a língua para ter tempo depois de ficar fluente. E tenho também pessoas que querem apenas aprender a língua numa vertente mais de eu só vou de férias, quero só pedir uma cerveja, pedir um vinho e está tudo bem. Portanto, uhum, existem ali sempre umas diferentes vertentes. E também há pessoas que querem para poder trabalhar, para atingir também a cidadania portuguesa e uhum. terem possibilidade de arranjar um emprego em Portugal. Ah, que ótimo. Você falou É. uma coisa que eu achei muito interessante a estrutura que você utilizou, que é uma das coisas que nós, professores brasileiros, mais corrigimos os nossos alunos. Você falou mais Ai, diz. pequeno. Sim, E sim, no mais Brasil, pequeno. Uhum. proibido falar mais pequeno, é Dizer menor. menor. Menor e Nós também maior. podemos usar. Uhum.
Nós também podemos usar o menor, contudo, nunca poderemos utilizar o mais grande. Esse, não. Eu costumo dizer que é baby talk, é conversa de bebê. Nós utilizamos, por exemplo, aquela casa é maior do que aquela casa. Mas depois não posso dizer aquela casa é mais grande do que aquela casa, porque é completamente errado. No entanto, com o menor e o mais pequeno, usamos ambos. Nunca vou entender essas Estranho, né? regras, viu? Nunca vou entender. Mas eu adoro. Não são fáceis. Não são fáceis. Que legal, muito bom. E uma coisa que eu acho que eu não te falei é que eu já morei em Portugal em 2012. Sério? Sim, Onde? no Porto. Foi uma Ai, que passagem bem linda. breve. Eu fiquei um semestre da universidade, estudei na FLUP e fiquei aí em Portugal. Foi um prazer conhecer esse Ai, e país. gostaste? Amei, amei. Já faz uma eternidade, né? Já faz 10 anos essa experiência. E foi a primeira vez que eu saí do Brasil, primeira vez de muitas coisas. Então foi uma experiência incrível, me Uau. apaixonei muito por esse país. Foi maravilhoso. Posso Passei fazer duas frio também. perguntas? Pode. Então, primeira pergunta, o que é que achaste dos portugueses? E segunda pergunta, o que é que achaste da pronúncia do Porto? Sim, são ótimas Exatamente. perguntas. Os portugueses me receberam muito bem, foram muito gentis e amáveis comigo. Eu adorei essa experiência. Mas uma diferença cultural que foi interessante é que vocês são muito mais diretos do que os brasileiros. Então, as primeiras semanas foram momentos de muita adaptação para mim, porque, como todo brasileiro, a gente sempre acha que vocês não gostam da gente, porque vocês são muito diretos e pá, 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 pá. E eu lembro de ficar assim, ai, o que que eu fiz de errado? Por que isso aconteceu? E esse é um sentimento geral dos brasileiros, porque nós não somos muito diretos, a gente enrola muito as coisas, e quando alguém é direto com a gente pensa, ai meu Deus, ele não gosta de mim, o que eu fiz de errado? Então Pois foi uma não. fase de adaptação. Pois... O que também inclui a segunda pergunta, que foi o sotaque do Porto. Eu precisei de alguns dias para entender o que Sim, estava acontecendo. Eu tive aulas na universidade, então era um contexto mais formal ainda. E eu lembro que eu técnico precisava assim também. de muita concentração para entender. E ai meu Deus, eu não estou entendendo nada. Até, até eu, que não vivo no Porto, preciso de concentração para entender, por isso é que eu te Ah! perguntei. Sim, porque as vogais típicas do Porto são mais longas do que as vogais no resto do país. Por exemplo, eu digo, eu sou portuguesa, eu sou, não é? Eu faço um som médio no O. Mas no Porto, por exemplo, eles fazem eu sou, fazem sempre os sons mais longos, entendes? Entendo, Então, e por muito vezes é interessante. complicado. É. Uhum, Eu percebi que o sotaque era diferente de Lisboa, por exemplo, eu consegui uhum, perceber, né, isso. Mas, no geral, o sotaque europeu, para nós brasileiros, é tudo muito. Então, por muito isso que rápido. é muito, muito rápido. Então, eu precisei dessa fase de adaptação. Eu lembro de eu ficar assim na aula. Mas aí, tudo bem, os ouvidos se acostumaram. E eu voltei para o Brasil falando, pois. Exatamente. Nós dizemos pois, como vocês dizem o tempo todo, Pois. não é? Sim, foi muito Pois. legal. Mas que bom. Eu vou dar algumas informações mais gerais, como eu estou fazendo com todos, para quem está assistindo a gente ficar mais ambientado sobre esses aspectos técnicos sobre o país. Então, vou dar algumas informações sobre Portugal. É um país que está localizado na Europa. A fronteira de Portugal é a Espanha e todo o oceano, né? Portugal é a porta de entrada do continente Só europeu. praia. Muita praia mesmo, muito mar. Por isso Sim, que vocês muito tiveram bem. todo esse processo, né, de colonização, faz todo Descobrimento. sentido, então.
Bom, segundo todos os dados da Wikipedia, vocês têm duas regiões autônomas, que são os arquipélagos de Açores e Madeira. Você já foi para esses lugares? Ai, já, e são tão lindos, Camila, tão Ai, lindos. Olha, mesmo. nem sei qual é mais lindo, são ambos lindos e todos com as suas características. A Madeira é uma ilha muito vulcânica, portanto, pequena, mas muito, muito bonita. A comida é fantástica, fantástica. Tem espécies de fruta que eu nem sabia que existia. Os Açores, depois tens 9 ilhas diferentes só no arquipélago dos Açores, portanto é um arquipélago bem grande. E eu, infelizmente, só conheço a ilha de de São Miguel, desculpa, que é a maior de todas, onde passei 6 dias e adorei, vibrei. Tem lagoas lindas, as crateras, podes subir à cratera do vulcão e depois tens estas lagoas lá embaixo, lindas, fantásticas. As pessoas são muito, muito gentis, muito hospitaleiras, não há crime, as pessoas têm as de casa abertas, os carros destrancados, é o que eu chamo de slow living, sabes? Vida calma, ar puro, muito mar, água quente, porque é uma ilha vulcânica, e comida fantástica. Até os animais são felizes lá. Que É delícia, verdade. nossa. Quero conhecer. Ai, e é bem longe Ai, também, né? Deve ser uma super viagem, então. Ai, muito legal. São mais ou menos 2, 3 horas de avião de É, Lisboa para a ilha de São Miguel. tem que pegar avião mesmo. Bom, Tem. a área, né? O Brasil é um gigante, então tudo pra gente é pequeno. É um continente, exatamente. Eu costumo Mas dizer a que o área, Brasil é um continente. exatamente. A É. área de Portugal é de um pouco mais de 92 mil quilômetros quadrados e a população é de 10 milhões de habitantes. Para a gente não é Eu acho nada que agora é também. mais. É, pode ser, pode ser. A capital é Lisboa, a moeda é euro. A língua oficial, obviamente, é o português, né? Vocês são o berço dessa língua. Mas a Wikipedia também me falou sobre o mirandês. O que é isso? Sim. Ora, o mirandês é portanto, faz parte também da língua oficial, não é? Foi reconhecido como língua oficial, mas é um dialecto, chamemos de um dialecto que se fala apenas numa determinada zona do país. E, infelizmente, há muita pouca informação acerca do mirandês. Sei que antigamente ainda se ensinava na escola primária, penso que atualmente está um pouco perdido. O que é pena, não é? Porque poderia ir passando de geração em geração, porque é engraçado, é o que eu costumo dizer, é sabedoria popular, mas não é uma coisa que ouças falar muito comumente em Portugal, ou sequer que haja muita referência, é apenas para efeitos teóricos, como eu costumo dizer. Mas só é mesmo falado naquela determinada zona, portanto, o mirandês vem do nome Miranda, não é? Exatamente, portanto, vem daí, eles deram-lhe o nome de mirandês precisamente pela zona em que se fala, mas não há muitos falantes, infelizmente. Que interessante. Eu vou pesquisar um pouco mais Uhum. depois, fiquei curiosa para ouvir. Sim. Então, e a religião predominante é a católica, obviamente, é um país super católico, né? E essas Uhum. foram as informações mais gerais, mas é um bate-papo sobre Portugal, sobre a Anitta. Quero que vocês saibam um pouco mais de Portugal, pelo ponto de vista de uma portuguesa mesmo, sem os dados oficiais da internet. Então, a minha pergunta para você, Anitta, é como é morar em Portugal? Olha, morar em Portugal, eu costumo dizer que é um misto de sentimentos, porque tem, como em todos os países, tem boas, tem coisas muito boas e tem coisas também menos boas, infelizmente, não é? Mas falando primeiro das coisas muito boas, a nossa comida é espetacular. Aqui nós temos muita variedade de comida, porque para já temos um país banhado pelo Oceano Atlântico que nos traz muito peixe, marisco, não é? Mas também temos a agricultura, a criação de gado, portanto existe um equilíbrio
de variedade de consumo de opções, não é? Portanto, tens mesmo muita variedade. E a cozinha portuguesa é mesmo fantástica. Espero que tenhas tido a oportunidade de provar alguns dos pratos mais conhecidos, não é? Mas nós temos uma culinária muito boa. Portanto, isso é um ponto fantástico acerca de Portugal. Outra coisa boa acerca de viver em Portugal é que não há muito crime. Tu andas na rua, seja de dia, seja de noite, em segurança, basicamente. Claro que há determinadas áreas, não é, que podes ter que ter mais atenção e mais cuidado. Mas, de uma forma geral, Camila, é um país seguro, não é? Além disso, geograficamente e climaticamente falando, é um país maravilhoso. Nós temos uma paisagem muito rica e muito variada também. Portanto, nós temos um país pequeno, mas com uma paisagem muito variada, não é? Portanto, tu tens desde montanhas fantásticas com cascatas, lagos, rios, não é? A praias de tirar a respiração, com algumas com grutas, outras com areais muito longos, não é? Portanto, é um país que tem muita variedade paisagística. E depois o clima, mesmo no inverno, nunca é um clima muito, muito frio que seja insuportável, percebes? Eu passei muito frio no Porto, mas meu sangue é brasileiro, né? Sim, mas o Porto é de facto uma das zonas mais cinzentas de Portugal a nível, sim, a nível climático. Olha, a Lola quis participar também da entrevista e então veio dizer olá. Mas de uma forma geral, o clima está sempre bom para termos alguma qualidade de vida, não é? É verdade. E eu acho que isso é muito positivo. As coisas menos positivas deve-se principalmente à economia e à forma como as coisas estão desenhadas. Ou seja, o salário mínimo é muito baixo para o preço das coisas em Portugal. Os preços subiram muito, muito nos últimos anos, devido portanto, à quantidade de imigrantes que vieram para Portugal, da América, do Canadá, da França, da Alemanha, etc. Houve um grande boom de pessoas destes países que têm mais poder de compra que nós. Então, o preço das casas subiu imenso, o preço da comida no supermercado subiu imenso, e o preço do combustível está muito, muito, muito alto, infelizmente. Portanto, para mim, na minha opinião, esse é de facto o aspecto mais positivo atualmente, na atualidade de hoje. Muito bom, gostei. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre comida, sobre cultura, coisas que você gostaria de compartilhar. E talvez valha a pena eu compartilhar o meu Google Imagens aqui. E a gente vai conversando e pesquisando. Adoro, vamos. Vamos falar de comida, eu acho, né? Eu acho que todo brasileiro, quando pensa em Portugal, lembra do vinho e do bacalhau. É o estereótipo português, exatamente. Né? A imagem de marca, ou é o pastel de nata para os doces, não é? Os bolos, ou então é o bacalhau. Portanto, pastel o famoso de pastel de nata. Aqui a gente chama muito de pastelzinho de Belém também, né? No Brasil chamamos assim. Pois, sabes porquê? Porque o pastel de Belém, portanto, Belém, Lisboa, foi onde surgiu a receita que eles chamam de receita original, não é? Portanto, pelo menos pelo que me consta. E tanto que um sítio, não é? Uma pastelaria muito grande, que chama-se mesmo Pastéis de Belém, costuma ter filas enormes porque são soberbos, não é? Soberbos, fantásticos, divinais, tudo o que lhe queiras chamar, e de facto fazem muita diferença dos outros que podes encontrar pelo país. A receita é mesmo muito boa, a massa é muito estaladiça, portanto é fantástico. Eu amo, eu amo. Sim, eu também amo. E vou-te contar um segredo, a ti e a toda a gente nos está a ouvir, vai deixar de ser segredo, mas cada vez que eu vou aos famosos pastéis de Belém em Lisboa, eu como no mínimo 4 pastéis. Não, é maravilhoso mesmo. É uma bomba, mas é uma bomba maravilhosa.
Saudades, viu? Compensa o esforço calórico. Maravilha. E o que mais, hein? A gente pode mostrar aqui para o pessoal de comida. Olha, podes mostrar, por exemplo, a famosa caldeirada de peixe. Não sei se conheces, se tiveste a oportunidade de experimentar caldeirada de peixe. Qualquer uma, pode ser receita portuguesa ou essa. A caldeirada de peixe é muito tradicional em várias zonas do país. E ao contrário do que se pensa, não é só na zona litoral, na zona da costa, é também nas zonas do interior do país, não é? Porque nós também temos muitos rios e existem muitos peixes, portanto, que vêm de água doce, que também são fantásticos, não é? E aqui em Portugal é muito comum, tanto peixe do mar, peixe do rio, ser consumido portanto, em grandes quantidades, não é? E a caldeirada de peixe portanto, depende depois da zona, da região do país, também depende qual é o peixe que vai dominar essa caldeirada, percebes? Porque existe peixe determinado que vai ser diferente do peixe da outra região, e então vai depender muito da zona, mas é um prato que é muito conhecido em Portugal, e de facto todo viajante que vem visitar Portugal tem peixe e marisco, tem que experimentar, é fantástico. E depois é aquele tempero muito próprio português, com os pimentos, um pouco de picante. É uma mistura de sopa com peixe, mas muito, muito interessante, sim. E interessante Aqui que no você Algarve, falou pimentos, né? Para nós isso sim, se chama falei. pimentão. Pimentão. Sim, sim, sim. Aqui também há pessoas que dizem pimentão, também é comum ouvir o pimentão, sim. Aqui no Algarve, principalmente, a caldeirada de peixe tem sempre muitas amêijoas. Sabes o que são amêijoas? Não faço ideia. Então, googla isso, se faz favor. Com J? Amêijoas. Eu vou falar, vou Não, escrever o que não eu leva ouvi. Olha o que eu ouvi. Tira... Almeijoas. Quase correto. Retira o L e fica corretíssimo. Então tá bom, eu vi bem. Amêijoa. Não, está errado. Retira o L. Mas olha, está tudo certo. Pronto, foi lá ao sítio certo. Mas tens aqui, por exemplo, ora, 1, 2, 3, 4, 5, a quinta imagem da linha de cima, a quinta, é essa mesmo. Essa aí mostra mesmo a receita tradicional portuguesa das amêijoas. Nós chamamos-lhe amêijoa à bolhão pato, que é basicamente a amêijoa que é cozinhada, não é? Até abrir completamente, fica assim com esse aspecto, e depois nós colocamos coentros. Vocês sabem o que são coentros no Brasil? Sim, é mesmo. Sim, pronto. E também limão e alho, muito alho. E então é também assim muito, muito típico português, que normalmente, Camila, é servido como uma entrada. Sim. Sim, seja qual for a região, também é um prato que é muito transversal a várias regiões e cidades em Portugal. Portanto, isso eu não comi, viu? Ótimo. Isso eu não comi. Ai, que Vou ter que pena, voltar. é ótimo. Sim, é ótimo. Que legal. Muito bom. Mais E alguma depois, comida? Você acha que vale a pena? Vamos lá. Vamos só à feijoada. Bota aí feijoada, Camila. Bom, se eu Feijoadinha. colocar feijoada, vai aparecer a brasileira. Então, será que eu escrevo Então mete portuguesa? portuguesa. Isso. Vamos ver. Com feijão está, branco, feijoada. né? Essa é uma diferença Tem interessante. Tem várias. Tens com feijão castanho e tens com feijão branco também. O feijão preto aqui é mais para picanha estilo Brasil, não é muito português. Nas feijoadas, principalmente na Transmontana, que é do norte, normalmente é feijão castanho. E isto é um prato muito rico e muito, como é que é dizer, muito forte. Enche muito, sabes? Enche muito. E também, porque é que eu escolhi a feijoada para te falar nisto? Porque a feijoada também depois vai depender da região. Cada região depois acrescenta alguns ingredientes também. E tem muitos enchidos, muitos legumes, enchidos normalmente de chouriço ou linguiça de porco também, portanto o porco aqui é muito
é muito utilizado nestes pratos, e é interessante saber. É semelhante, de certa forma, ao cozido à portuguesa. Já ouviste falar de cozido à portuguesa? Acredito que sim. Vamos lá. Cozido à portuguesa. Já tem. Uhum, esse eu vi Sim, bastante. pronto. Só que o cozido à portuguesa não tem caldo, não é como as sopas, entendes? É mais seco, mas é muito semelhante. Os ingredientes, não é? A diferença é que no cozido à portuguesa, para além de não ser uma coisa com caldo, com sopa, também não tens o feijão, mas tens todos os enchidos, a couve, a cenoura, tal e qual como tens também em determinadas feijoadas. Portanto, estes para mim são os mais conhecidos, que de Ah, que facto ótimo. E o vinho, mostram né? mais a Vamos cultura colocar o vinho do ai, Porto. do Porto. O Aí está eu, vinho. Que o maravilha. famoso vinho do Porto, não é? Famosíssimo. Eu acho que de manifestações culturais é impossível não falar sobre o fado, né? Né? E a Que é? nossa querida Amália Rodrigues, já ouviste falar Sim, na com Amália Rodrigues? certeza. Amália Portanto, Rodrigues. a Amália Rodrigues, para quem nos está a assistir, a Amália Rodrigues foi a fadista que mais impulso deu ao fado, não é? E o fado é um estilo de música que melhor caracteriza o espírito português. Eu costumo dizer que é a música que verdadeiramente mostra a alma portuguesa, as suas raízes culturais, e ela, a Amália, foi, para além de ser uma mulher extremamente interessante, aliás, foi uma mulher extremamente interessante, era uma cantora espetacular, espetacular. Tinha uma voz muito bonita e foi uma mulher, sem dúvida, muito marcante para a época em que viveu, não é? Uhum. Levou o fado para outro patamar, outro nível, não é? Ah, com certeza. É muito, muito importante. E você acha que o fado hoje em dia ele também é escutado por jovens ou é algo mais Uhum. tradicional, antigo, folclórico? Eu acho que a nova geração de fadistas é muito mais interessante no sentido de surpreende-nos de uma forma muito positiva. Se puser a Marisa, podes Uhum. pôr Marisa Fado, Marisa com Z, se não estou em erro, o nome dela é com Z, exatamente, É, está aí, Marisa Fado. Por exemplo, a sim. Marisa simboliza muito, eu costumo dizer que ela é a rainha desta nova geração do fado português, que aqui já sentes o fado não tão triste, não tão dramático como o fado da Amália Rodrigues, não é? Em que era aquela, ai, o meu filho foi para o mar e a A saudade. Pronto, esta saudade, a alma portuguesa, saudade, não o é? exílio. Exatamente. Ah! É, Né? era sempre aquele drama, não é? Pronto, É. entendemos. Mas a Marisa trouxe aqui um pouco de mais movimento, mais ritmo, mais energia, talvez, sabes? Uhum. E depois também temos a Ana Moura, que também é muito espetacular, que tem uma voz uau, 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 Ana fantástica. Moura. Ana Moura, Uhum. Opa, não é isso não. em bolsas, não. Sim, Aí eu não está ela. conheço Para além também de ela. ser uma mulher muito bonita, é uma cantora espetacular que também mistura muito os estilos mais modernos de ritmos com música fado, não é? E eu penso que elas as duas são talvez as referências mais atuais da nova geração a nível de fado em Portugal, sem dúvida nenhuma. Porque felizmente, cá está a Camila, felizmente o fado foi uma daquelas coisas em que houve evolução, não é? Não ficou Uhum. ali morto, estagnado, ali cheio de pó, como se costuma dizer. É. Foi, renasceu. Sim, exatamente, Tem razão. renasceu. E eu acho isso muito, muito positivo. Elas deram-lhe ritmo. É. Que outros gêneros musicais você destacaria como algo importante para vocês, produzido em Portugal? Olha, existe uma coisa muito. Não sei se já ouviste falar na música Pimba. Não! Não? Ai, meu Deus. Então, Google aí. Música Pimba, Pimba. Só pimba. com B, Uhum. sim. Música Pimba portuguesa. Então,
Basicamente, a música pimba é uma música popular portuguesa, só que nós atribuímos-lhe o nome de pimba. E o que é que isto consiste? Basicamente é uma sonoridade mais folclórica, tem um ritmo mais folclórico, as pessoas dançam, sabes, assim, nos bailes, assim, Ok. agarrados uns aos outros em casal, e que normalmente tem letras ou metáforas, ou letras assim mais sexuais e engraçadas, de uma forma engraçada, ou até sentimentalismo, ai, a minha querida deixou-me, mas é muito divertido. Normalmente existem aquelas festas de verão, onde as pessoas bebem cerveja e comem e convivem, e quase sempre a música que ouvimos é deste estilo, música pimba, que é para as pessoas dançarem e rirem e brincarem, é muito engraçado. Nossa, E depois, preciso pesquisar. Eu nunca ouvi sim, falar. Que legal. Amei, é, com certeza eu vou atrás. Muito bom. A gente já falou de comida, de música, né? Essas manifestações mais de dança e cultura. Eu queria ir um pouquinho para a literatura, então, porque a literatura portuguesa, enfim, né? É uma grande literatura. A gente sabe dos muito rica, grandes assim. nomes, como começando em Camões, chegando a Fernando Pessoa. Eu gostaria de saber se tem algum autor ou autora que você gosta muito e que recomenda para o pessoal pesquisar. Olha, eu tenho uma paixão por literatura desde criança. Eu nunca fui muito uma aluna convencional na escola, nem tão pouco me tornei uma professora convencional. E tenho uma visão muito romântica, não, romântica no sentido poética da nossa literatura. E costumo dizer que tenho muito orgulho naquilo que os nossos poetas principais, os outros que não me levem a mal, claro, mas aqueles que foram marcantes na história e que ficaram conhecidos a nível mundial, costumo dizer que tenho muito orgulho em ser portuguesa, basta só olhar para a nossa, portanto, para os nossos autores. Sem dúvida, falaste de Camões. O Camões foi, portanto, uma das maiores figuras da literatura portuguesa, não é? Da literatura lusófona. Infelizmente é uma pessoa cuja vida ficou muito pouco conhecida, porque não havia muitos registros da vida dele. Sabe-se apenas que perdeu o olho numa batalha em África, porque ele autoexilou-se em África durante algum tempo da vida dele, e sei também que a obra dele, infelizmente, não foi muito reconhecida enquanto ele ainda era vivo. E ele queixava-se muito disso, sabes? Ele dizia muito do registro que existem, ele dizia muito que não havia reconhecimento e que a obra dele era fantástica e que ninguém o reconhecia como tal. Engraçado é que a história assim o provou, não é? Que ainda hoje em dia nós aqui na escola temos no currículo português é obrigatório estudar os Lusíadas, a fantástica obra que ele nos Aqui deixou, também, não é? viu? Aqui também. Sim. Que nos retrata estas aventuras dos portugueses, não é? Pelo mundo de uma forma tão engraçada. Eu adoro, e chamem-me antiga, como se costuma dizer, mas eu continuo a adorar estas coisas e fascina-me ler o português antigo e todos esses aspectos. Depois tivemos o Fernando Pessoa também que mencionaste e os seus 3 heterónimos, sobretudo os seus 3 heterónimos, que penso que foi assim o ponto mais alto e o que lhe deu mais visibilidade a nível mundial, não é? Porque ele chegou a ser comparado a um Whitman, não é? Renascimento de um Whitman, e foi dos maiores escritores portanto, da civilização ocidental. Ele tinha um poema muito engraçado que era: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E pronto, uma simples conjugação ali de palavras, mas que ao mesmo tempo mostra tanta criatividade na alma dele, não é? Pronto, foi uma pessoa também que nos marcou para sempre, que levou Portugal também a outro patamar, não é? Outra visibilidade. Depois, nos tempos um pouco mais modernos, temos o nosso querido José Saramago, não é? Que infelizmente também já faleceu, mas que foi o primeiro português a ganhar um prémio Nobel da Literatura. Antes disso, 3 anos de ganhar o prémio Nobel da Literatura, ele também ganhou o prémio Camões, que em Portugal é o prémio literário mais conceituado, não é? Que alguém pode receber. E a escrita dele era muito diferente, e eu ouço sempre muitas opiniões diferentes em relação à escrita dele, porque ele
eu costumo dizer que ele escrevia como falava, não é? Por exemplo, ele para reproduzir um diálogo, ele não usava as travessões para mostrar que era um diálogo, não punha pontuação, e então, muitas vezes, o meu próprio pai, quando ele ganhou, portanto, o prémio Nobel, disse, como é que é possível ele ganhar um prémio destes, ele nem pontuação dá, e eu, pai, mas aí é que está a beleza, ele foi diferente, ele criou ali uma irreverência que de facto o marcou como único, não é? Portanto, eu acho que é isso que está a ser também foi também tão importante para o reconhecer unicamente, não é? E sim, ele tinha obras espetaculares, não é? Portanto, temos o famoso Memorial do Convento, o ensaio, como é que se chamava? O ensaio sobre a cegueira, portanto, alguns livros dele foram inclusive transformados em filmes, não é? Portanto, Exato. foi assim muito, muito, muito espetacular. Depois, senhoras, por exemplo, gosto muito, perguntaste-me uma recomendação, gosto muito da Sofia Mello Bryan Anderson, acho que ela tem Adoro. obras muito... Sim, sim. Sofia de Mello, Sofia com A, exatamente, isso, tá aqui. de Mello Bryan Anderson, está aí, exatamente. Portanto, foi também uma grande mulher, não é? Que marcou bem portanto, houve muita influência também a abrir o caminho a outras escritoras mulheres, não é? Eu acho que ela teve também um impacto muito positivo na nossa literatura. É de facto uma referência. E se tiverem hipótese, deem uma vista de olhos numa das obras dela. Ela tem coisas muito interessantes. E tenho a certeza que será interessante ler, não é? Portanto, eu diria que essas são assim a minha apreciação global da nossa literatura. Claro que existem muitos outros. Com certeza, não, maravilhoso. Literatura, né, sempre é algo que o pessoal se interessa, pedem recomendações de livros, etc. Interessante, porque muitos desses livros nós brasileiros estudamos na escola, porque, né, todo o berço da nossa literatura, daí, enfim, são leituras eu não obrigatórias. sabia, também faz parte do vosso currículo, não é? Do vosso programa da escola. Faz, então a gente lê Pessoa, a gente lê Camões, então toda essa parte mais inicial até chegar ao romantismo, que aí a partir do romantismo os brasileiros já têm obras expressivas, né? Exatamente. E aí dá uma dividida, mas no começo é tudo português. A gente também lê literatura medieval portuguesa. Então nós lemos Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, é um clássico que todo brasileiro lê na escola. Difícil. Muito difícil, mas é um livro que os brasileiros leem na escola. Sim, nós As canções, Canção do Amigo, sim. do Namorado. Canções de amor. Do sim, amor. A gente lê tudo isso. É uma aventura, viu? É uma aventura. E aqui também, normalmente, sim. Mas as crianças depois têm sempre muita dificuldade em interpretar, porque está escrito num português muito antigo e muito difícil, para além de estar muita coisa codificada através de metáforas, etc. E as crianças dizem sempre, isto é horrível! E eu, pois, é isso! É a nossa história, a nossa cultura! Aqui a gente chora bastante também com o Gil Vicente. Sim. Não é fácil, viu? Não é fácil. Não é fácil. Também não é fácil quando estamos a ensinar, arranjar uma forma divertida de ensinar isto. Mas tem razão. Sim. Mas que bom, voltando um pouco mais a Portugal, né? Falar um pouco sobre o seu país. Pergunta mega difícil. Se você tem alguma cidade, alguma região favorita, será que é o Algarve? Ai, Camila, olha, há uma coisa que eu nunca te disse sobre mim, que é eu sou muito aventureira e gosto muito de ser tudo. Adoro explorar tudo e visitar cada cidade, porque Portugal é um país tão pequeno, mas cada cidade, cada região tem a sua identidade, não é? Porque nós sofremos, não é bem a palavra, mas sim, sofremos tantas influências de outros povos durante o nosso processo, não é? De história, que tu tens cidades, por vezes, ao lado uma da outra, que são completamente diferentes e têm uma riqueza cultural logo muito diferente, percebes?
E então, por vezes, é difícil escolher. Mas sim, eu adoro o Algarve, é onde eu vivo. Já cá vivo há 22 anos, estou cá desde que comecei a universidade, portanto tinha 18 ou 19 anos de idade apenas, era muito jovem, e acabei por ficar cá. Gosto principalmente do Algarve porque é um sítio que tem muita praia e eu adoro o mar, mas também tem as montanhas, que é outro lado que eu também gosto muito. A minha cidade favorita no Algarve, penso que é de facto a cidade de Tavira. Se puseres aí Tavira, Tavira é uma cidade linda, não é? É linda, tem muitas coisas para ver, é uma cidade muito cultural, que tem muita influência árabe. Foi das primeiras cidades a existir no Algarve. E tem muita vida social, tu podes ir tomar um café à beira do rio, ou podes apanhar um barco e ir para uma das ilhas, tem ilhas pequenas para ires para a praia, praias fantásticas, as casas, a arquitetura, tens influências romanas, árabes, tens um misto de tudo, não é? Existe muita coisa para ver, tem um castelo também, tem essa ponte que tu vês, é a ponte romana, que é muito conhecida, sim, é muito conhecida em Tavira também, exatamente, essa primeira, portanto é a ponte mais conhecida, não passam carros, só passam pessoas, e que liga as duas margens do rio e torna aquilo numa cidade mais ampla, não é? Mas é uma cidade muito interessante, e tu depois vês este rio, estás a ver o rio, vai até ao mar, não é? Portanto faz a ligação com o mar, é muito giro, é uma cidade muito interessante. Muito giro? E depois, é muito giro, palavra típica portuguesa, é muito giro. Depois, claro que também gosto muito de Lisboa, porque, apesar de eu não ser uma city girl, uma menina de cidade, mas Lisboa tem muita história, muita cultura, há sempre coisas a acontecer, há sempre coisas para fazer. É uma cidade muito rica a nível cultural e gosto muito do Porto. Adoro o Porto. Minha cidade Sim. do coração. Eu acho que o Porto portanto, é de onde vem o nome também Portugal, né? Porto vem portanto, Portugal vem do nome Porto Calem, que era o Porto além, não é? Em português antigo. É uma cidade sui generis, tem esta zonarinha que nós vemos aqui perto do rio, que é muito tradicional, porque hoje em dia está cheia de turistas, não é? Pessoas de todo o lado têm curiosidade em conhecer o Porto. Tem boas universidades, tem boa comida, tem muita agitação a nível noturno, tens muitos bares, discotecas, restaurantes, muitos eventos culturais, para além de que é uma cidade que a nível económico é muito importante para Portugal, não é? Porque tem muita indústria. Mas sim, estas eu diria que são as minhas top 3. Mas Ai, é como eu já te amei. disse, é difícil escolher. É complicado mesmo. Você falou do Porto, eu acho que vale a pena também falar de algumas festas tradicionais e lembrei do São João, né? Eu acho que o São São João João, sim. do Porto, São João enfim, do de Porto. Lisboa, de onde quer que seja, é uma festa muito grande também. Eu tive o Exato. prazer de participar, foi muito legal. E E qual já é é a comida verão, né? tradicional? E não lembro qual é a comida tradicional. A comida tradicional do São João do Porto, portanto, desta Ah, festa, é sardinhas. As exatamente é sardinhas. a sardinha, É a verdade, famosa eu lembro, eu sardinha vi muito. portuguesa. Eu vi muito Uhum. nas ruas, pessoal fazendo com churrasqueira. Ai, foi bem legal passar por essa Sim, sim. experiência. Ai, que Tem pessoas que saudade! vêm de propósito para celebrar o São João do Porto, porque é uma festa muito agitada, não é? Muito boa. Vêm propositadamente nessa altura do ano para celebrar o São João. Mas sim, É. é a tradicional festa da sardinha lá. Pronto, nós também temos noutras zonas do país, mas é característico da altura de São João do Porto ver assim aquelas banquinhas com a sardinha e
o pão e cerveja e está tudo bem. Festa, É. festa. Eba! Tá chegando o verão Os portugueses também, porque é também em gostam de junho. festa, sim, Gosta? Claro que gosta. claro. Que legal. Bom, acho que vale a pena agora, então, a gente falar um pouco mais de língua, de gramática. E eu queria pedir para você ensinar para o pessoal 2, talvez 5 palavras ou expressões que são típicas de Portugal. Então, olha, as palavras que me lembro logo assim é a palavra fixe, que é Beijo. fixe, estás fixe. Nós dizemos muito isto aos nossos amigos. Então, estás fixe, estás, é o mesmo que estás legal em brasileiro. Fixe substitui legal. É. Depois, por exemplo, olha, o que é isto para ti? Celular. Para mim é um telemóvel. Ai, meu Deus, eu amo! É um telemóvel. Por exemplo, nós também dizemos muito a palavra giro, que eu há bocado estávamos a falar da cidade de Tavira e eu disse, é muito giro é o mesmo que muito bonito, mas é uma palavra que só existe mesmo em Portugal, não é? É característica de cá. Outra, e temos expressões também muito engraçadas, não sei se conhece esta expressão, diz o roto ao nu. Já ouviste falar nesta expressão? Não? Nunca! Diz o Então, roto. diz o, diz o roto ao nu. É uma forma de dizer, por exemplo, imagina, eu agora faço, sei lá, tu criticas-me por qualquer coisa que eu faça menos bem. E eu digo, olha, diz o roto ao nu. Ah, Significa, tu criticas, mas tu não fazes melhor, percebes? Portanto, adorei. A gente tem algo entendes? parecido. É o sujo falando do mal lavado. Tal e qual, faz todo o sentido. E Amei. depois temos uma muito interessante, quando está a chover muito, eu acho que esta também é só portuguesa. Imagina, agora está a chover muito, 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 e nós dizemos assim: epá, está a potes. Pote, sabes o que é um pote? É assim Sim. um vaso grande, não é? Uhum. É como se estivesse a chover tanto que as pessoas estão a mandar potes de água para cima de ti. Então é para eu Gostei. mostrar o exagero, não é? É, E exagero pronto, olha, português. são algumas. E tal e Adorei. qual, o exagero típico português, tal e qual. É. São assim algumas das que eu acho mais engraçadas. Também temos uma muito famosa, quando estamos a ficar, por exemplo, impacientes. Imagina, estou na fila do supermercado para pagar e a fila está muito lenta, e eu, pá, nunca mais é sábado. Porque o Nunca sábado mais é é o dia que custa sábado. sempre a chegar, né? A Sim. semana passa lento porque temos que trabalhar, não é? Então, quando estamos impacientes, dizemos: opá, nunca mais é sábado. Gostei muito É dessa, vou mesmo usar. típico português. Que legal. Bom, diferenças gramaticais e de pronúncia, eu acho que existem muitas coisas, não muitas, Várias. mas algumas coisas bem pontuais, né? A gente sempre fala do gerúndio, que, né, estou a pensar, que nos brasileiros falariam estou pensando. Algumas diferenças Sim. de fonética, o r, o Portugal, né? Sim, Portugal, né? Portugal. Tem algumas Mas diferenças, assim. olha, pegando nessa palavra, na palavra Portugal, eu digo Portugal e eu leio o L no final. É um ao, Tu, né? e Ao. tu dizes ao, não é? Vocês transformam na vogal U, não é? Hotel, Exatamente. hospital, animal. Nós Brasil. lemos o L. Exatamente, Brasil para É, vocês, Brasil para nós. Percebes? Eu acho que essa a nível de pronúncia é assim uma das do topo, normalmente, uma das grandes diferenças. E sim. depois há uma que eu adoro. Por exemplo, eu digo assim, eu sou de Portugal, não é? O meu é assim muito baixo. E vocês dizem, eu sou de Gi. Portugal, não é? Sim. Adoro de. Eu amo também. Algumas regiões do Brasil falariam di ou de, Ok, mas a maioria do Brasil fala de e ti, sim. né? Chocolate. Pois, Eu sou de. É, tem essa diferença importante também.
Muito bom. Eu acho que há outra coisa também muito importante, por exemplo, tu se me estiveres a pedir, por exemplo, um copo de água, tu dizes-me, me dá um copo de água, né? Me dá. Tu pões o pronome antes do verbo. Isso é muito Nós pomos ao brasileiro. contrário. Nós fazemos como reflexo. Dá-me um copo de água. Percebes? Exatamente. Exato. A nível sintático temos essa diferença também muito importante. Eu acho que é assim, acho que focamos assim as mais importantes, não é? Eu acho que Acho que esse sim, ideal. esse me dá é uma coisa muito brasileira. Eu nunca falaria dá-me ou dê-me. É Não. muito estranho para mim, parece que eu estou sendo extremamente formal. Então a gente tem um pouco essa ideia que não é porque vocês falam com o pronome depois que vocês sejam super formal, é mais uma questão cultural do que gramatical, né? Sem dúvida. Né? Anitta, você já veio para o Brasil? Infelizmente não, Ah! mas eu tenho muitas amigas brasileiras, principalmente amigas, tenho muitas amigas brasileiras, e já tive vários convites para viajar para o Brasil, mas infelizmente ainda não tive possibilidade, mas está nos meus planos. Está nos meus Bem-vinda! planos. Espero você aqui. Você sabe que eu estou em São Paulo, espero que venha. E a minha última pergunta é: o que você acha do português brasileiro e do Brasil? Eu adoro, olha, eu acho que existe infelizmente um pouco de um estereotipo, não é? E se calhar tu sentiste isso quando estiveste cá esse semestre a estudar. Existe aquela, é português do Brasil, não é português, não é? Uhum. Mas não é assim que funciona. Eu acho que tudo tem a sua beleza e quando nós somos professoras, sobretudo professoras de língua, né, temos que ter a abertura suficiente e a sabedoria suficiente para entender que existiram vários detalhes inerentes à nossa história, à nossa cultura, que foram afetando a língua com o decorrer dos tempos. Eu, como tenho muitos amigos brasileiros, como te disse, para mim é muito fácil entender e comunicar com o povo brasileiro. Também porque nós temos muito na nossa televisão portuguesa, canais portugueses, temos muitas telenovelas, as telenovelas da Globo, e ajudaram também desde muito cedo a entender o português do Brasil. Sim. Eu pessoalmente gosto muito porque eu acho que tem ritmo, tem melodia que nós não temos no português de Portugal, o que faz com que as duas línguas sejam lindas, cada uma com a sua forma, não é? Uhum. Eu digo línguas, não é? As suas duas variações, digamos assim, mas que sejam bonitas, cada uma da sua forma, não é? E acho muito interessante este tipo de trabalho que tu estás a fazer, e aproveito também para agradecer por teres-me convidado, porque há necessidade de abrir mentalidades em relação a isto, não é? Não temos que, meu Deus, não, é português do Brasil já não presta, é português de Portugal não entendemos se tivermos vontade de entender, e temos que ver isto tudo como a mesma língua e que somos irmãos de língua, e isso é que importa. O povo brasileiro são os bem dispostos, a meu ver. Também perguntaste o que é que eu acho dos brasileiros. Eu acho que os brasileiros são os bem dispostos, são pessoas que são muito positivas de uma forma geral, e têm uma capacidade de ultrapassar obstáculos muito grande. Têm sempre uma perseverança muito, muito grande, a meu ver. Pelo menos os que eu conheço, fico muito com essa ideia de que o povo brasileiro é tough, forte. E bem positivo, né? Geralmente é algo que é muito falado. Cheio de problema, mas com uma visão mais positiva, de vai dar certo. Sem dúvida. Claro que sim. Claro que legal. Ai, Anitta, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Fiquei morrendo de saudade de Portugal. Espero poder voltar. Volta! E conhecer Vem o ao Algarve, Algarve. que eu não conheci. Mostra-te tudo. Eba! E Anitta, Leva-te a onde fazer que... surf. Importante. Onde que o pessoal pode te encontrar? Fala o seu Instagram, o seu contato para conseguir aulas com você. Pronto, olha, eu estou no Instagram com Anitta's Portuguese Lessons, é fácil de me encontrar, está mesmo assim, Anitta's Portuguese Lessons. No Facebook também com o mesmo nome, e no YouTube também com o mesmo nome.
Atualmente estou a construir o meu website, onde vão ter, para quem tiver curiosidade de ter algum material gratuito também, ou fazer um curso, quem sabe, não é? Um curso de língua portuguesa de Portugal, ou comprar algum livro, porque sou autora também de alguns livros para ensinar o português como segunda língua. E vai estar disponível também em breve, mas se estiverem conectados ao meu Instagram, depois ao Facebook, como queiram, eu divulgarei lá em breve. O meu e-mail é anitas, com S, portugueselessons@gmail.com, portanto, podem sempre enviar um e-mail que eu respondo sempre com muito amor. Ai, que linda! Excelente. Anita, obrigada, então. E sigam Obrigada, lá, Camila. Anita, no Instagram. Todos os contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo também. Visitem Portugal, visitem a Anita lá no Algarve e um beijo enorme para você. Outro para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada, Camila. Tchau. Obrigada.